Olá, meu nome é Carlos Zé Sabino, eu sou aluno do Programa de Mestrado Personalizante em Inovações em Tecnologias Educacionais. O meu projeto é a construção de um protótipo de jogo eletrônico educativo sobre a conquista da Paraíba e suas duas expedições, para utilização como ferramenta educacional de ensino de história da Paraíba. O principal objetivo, claro, como eu já falei, é o desenvolvimento de um jogo de RTS, né? Real Time Strategy, que ensinará a história do Paraíba e suas duas tentativas de conquista. Claro, duas primeiras, existem cinco. Mas os aspectos da minha pesquisa vai ser a realização da pesquisa sobre os personagens, povos, paisagens, histórias e conquistas que foram envolvidos nessa história, a realização de um referencial de jogos de RTS com objetivo e contexto de aprendizado de história da Paraíba, tá? Desenvolvimento de um designer, de um game designer, Canvas, né, para facilitar o processo de produção, pesquisa e aplicação de um ciclo de um software digital de concepção, pré-produção, produção e pós-produção sobre o jogo da história da Paraíba, uma análise e uma pesquisa sobre jogos de RTS educativos e uma análise e pesquisa de design de games RTS de história, né? Um dos principais que eu consegui encontrar é um jogo que não comercial, mas um jogo educativo, foi Trindade, Liberdade e Igualdade, feito pela pesquisa pela comunidade virtuais da professora Leni Alves, tá? Mas a minha principal base de inspiração são esses jogos, já que eu gosto muito dos jogos de RTS, né? Esses jogos principais, como Age of Empires, Age of Mythology, Anno, StarCraft e Cruzada, são os principais jogos, né? Que eu vou tirar alguma ferramenta ou alguma observação que tenha para construir o meu jogo. Mas em si a história é criar esse jogo sobre a conquista da Paraíba. Mas por que sobre a conquista da Paraíba? Paraíba teve vários personagens. É uma belíssima história que não deixa nada a desejar sobre a egípcia, romana, né, as grandes cruzadas, não é? Então aqui teve uma batalha gigantesca, não só uma batalha com armas, mas com ideologias, né? A questão dos trajes, né? Como é que eles utilizavam toda essa perspectiva. O Nordeste foi dividido em capitanias hereditárias, né? E nessa divisão, a Paraíba aqui foi uma das últimas. E aí, os portugueses pensavam que aqui seria tranquilo de se estabelecer, mas não. Houve uma resistência, claro, são os donos da Paraíba em si, os índios portugueses e tabajaras, no primeiro momento, pelos portugueses, pelos potiguaras, né? E depois os tabajaras se aliaram juntamente, e aí depois, perante toda essa história, houve uma divisão entre as duas, né? E também com a influência do povo francês, que vinham fazer essa permuta, o escambo, né? Com os potiguaras. Os portugueses mandaram essa primeira expedição, onde foi rechaçado uma grande quantidade de índios, né, onde eles conseguiram mandar de volta as tropas portuguesas, e aí é uma belíssima história. Só que aqui na nossa Paraíba não existe uma questão de um livro em si, né, bem ilustrado, bonito. Eu acho que os jogos trazem bem essa ilustração, trazem bem essa motivação para o aluno aprender essa história e gostar da história da Paraíba, porque é uma história viva, né? E diante disso aí tudo, eu já comecei a fazer umas pesquisas, já fiz o levantamento das roupas, dos movimentos, não é? Dos piratas, das histórias, não é? Existe um quadrinho contando essas expedições também, de onde eu estou tirando alguma inspiração também. E temos aí o mapa da Paraíba Antigo, né? Onde também vou me inspirar para fazer a projeção do jogo. Depois disso aí, de toda essa projeção, eu consegui construir uma ficha, né, muito parecida com as fichas de RPG, Role Play Game, né, para, dentro dessas fichas, criar as personalidades, os atributos físicos dos principais personagens que construíram essa grande e belíssima história e esse grande e belíssimo estado. Obrigado pela atenção.